Oi, queridos do terceiro ano. Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Abram o livro de vocês na aula 9. Hoje nós vamos falar a respeito do período regencial e os grupos sociais em conflito na construção da nação. Bom, último conteúdo a gente falou sobre a questão de Dom Pedro I. A gente sabe que ele teve que abdicar ao trono e teve que retornar a Portugal. Assim sendo, o Brasil agora passa por um período de regentes, que vão estar governando. Mas o que eram esses regentes? Esse período ele é posterior à abdicação de Dom Pedro I e é chamado de regência, porque nele o país foi regido por figuras públicas, em nome do imperador, até a maioridade antecipada de Dom Pedro II em 1840. Então, esse período ele vai iniciar de mais ou menos 1831 até 1840, quando de fato Dom Pedro II assume o poder. A princípio, os regentes eram 3, passando a existir um único regente a partir de 1834. Bom, a gente vai ver os processos que ocorreram até chegar de fato nessa regência una. Bom, primeiro foi uma regência trina provisória, onde assume o governo após a abdicação de Dom Pedro I. Na ocasião, o Congresso estava completamente fechado, havendo poucos deputados no Rio de Janeiro. Era composto por um senador liberal, um senador conservador e um senador militar, buscando assim apoio de diversos grupos políticos. Bom, nesse período a gente vai ver que se formaram 3 grupos políticos que nós vamos ter grande representatividade. Cada um deles tinha os seus interesses, os seus propósitos, e a gente vai estudar um pouco. Essa regência ela visava abordar um pouco desses 3 grupos principais. Assim sendo, quem assume essa regência trina provisória é o senador Vergueira, que ele era representante das posições liberais, era um fazendeiro. Nós temos o Marquês de Caravelas, que era o representante conservador do Senado, e Francisco de Lima e Silva, que era um brigadeiro do Exército. Bom, mas quais são as características? Ainda nessa regência trina provisória foi aprovada a lei regencial, que vai limitar o poder desses regentes. Porque no período de Dom Pedro I existia a questão do poder moderador, ou seja, que ele poderia intervir tanto no executivo quanto no legislativo, no judiciário. Ele tinha uma plena autonomia para intervir em qualquer poder, em qualquer lei. Aqui, de fato, foi aprovada uma lei que vai restringir, ou seja, esse regente ele não tem um livre poder, um livre arbítrio dentro da lei. Não, o poder dele ele é limitado. Essa lei regencial ela proibia os regentes de fechar a Assembleia e usar o poder moderador, aquele poder de Dom Pedro I, além de outras restrições. Assim que os deputados voltaram do recesso, foi eleita de fato essa regência trina permanente, não mais provisória. Essa permanente era composta por Francisco de Lima Silva, Marquês de Monte Alegre e João Braulio Muniz, ou seja, houve uma modificação desses regentes, permanecendo somente Francisco de Lima e Silva. Bom, essa regência trina permanente, depois da abdicação de Dom Pedro, deixa um vácuo do poder que agita o país, havendo uma ameaça constante de revoltas e fragmentação territorial. Dentre as principais ações da regência trina permanente, nós podemos citar a criação da Guarda Nacional e o Código do Processo Penal de 1832. Pessoal, olha só. Desde Dom Pedro I, a população ela teve grandes ganhos, principalmente com a independência do Brasil. Mas algo deixava a população insatisfeita, que era principalmente a questão de não poder votar, a questão de não ter uma autonomia, dos estados estarem jogados completamente, eles não tinham um suporte dado pelo governo, fazendo com que a miséria, o desemprego, a insatisfação popular crescesse mais ainda. E aí essa insatisfação ela se atenuou porque não tinha mais um representante do governo português.
Assim sendo, não ia dar continuidade ao crescimento brasileiro. Bom, aí com essa criação da Guarda Nacional, o objetivo era como uma espécie de força militar paralela ao exército, que era mantida por grandes proprietários de terra que comprovavam patentes e comandavam as tropas. E principalmente o objetivo dessa Guarda Nacional era reprimir revoltas de caráter liberal ou popular. A gente vai ver mais adiante que em diversos estados estourou diversas revoltas, principalmente devido à insatisfação das categorias e principalmente popularmente. O controle da Guarda Nacional pelas elites das províncias daria a esses grupos toda a força política local, sendo uma das bases da oligarquia dos chamados coronéis. Aí é que a gente vai ver que a população fica mais de canto ainda, porque quem vai cuidar, quem vai manter de fato essa Guarda Nacional são esses coronéis, são esses grandes proprietários latifundiários. Bom, a gente vê ainda que foi aprovado esse ato adicional de 1934. O que vai acontecer com esse ato? Ele vai criar assembleias legislativas provinciais, que até então não tínhamos, e ele transformava a regência trina em una. Agora não precisava mais 3 regentes no poder, somente um, que seria eleito para um mandato de 4 anos por meio de eleições gerais. Bom, nessa regência una houve as eleições em 1835, onde 6.000 pessoas votaram e acabaram sendo eleito Padre Antônio Feijó. Essa vitória ela marcou a consolidação desses chimangos, que eles vão ser representantes desses liberais moderados. Com a reação aos jurujubas, que eram liberais exaltados, passaram a agir de fora dos meios legais apoiando revoltas. Já os caramurus também não aceitavam o governo de Feijó e criticavam os regentes. Bom, lembra que eu falei para vocês que eram 3 partidos políticos? Nós tínhamos os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Como quem foi eleito foi um representante dos liberais moderadores, claro que as outras classes elas ficaram tristes, revoltadas e passaram a criticar esse regente, ou seja, em vez da situação ela amenizar, porque agora nós temos somente um regente, pelo contrário, trouxe ainda mais insatisfação popular a uma insatisfação popular à população de fato. Bom, as críticas ao regente Feijó aumentaram cada vez mais e se aproxima de diplomatas britânicos que buscavam a abolição da escravidão. A pressão política se tornou insuportável, fazendo com que Padre Feijó tivesse que renunciar ao poder e o Brasil ficava novamente vulnerável. Assim sendo, a gente vai ver esses grupos políticos que são os principais. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos o Partido dos Restauradores, que eram chamados de caramurus, que eles eram compostos por quem? Quem representava? Comerciantes, militares e portugueses, principalmente José Bonifácio. Quais eram os seus interesses? Era o retorno de Dom Pedro I, eles queriam que Dom Pedro I voltasse aqui para o Brasil, eles queriam um absolutismo monárquico, ou seja, um rei pleno de poderes que governassem tudo. E acabou desaparecendo em 1834. Outro partido era os liberais moderados, chamado de chimangos, que era basicamente composto pela aristocracia rural, ou seja, os grandes latifundiários. O principal representante era Padre Feijó, que acabou sendo eleito a regente uno. O que eles defendiam? A manutenção da monarquia centralizada e o voto censitário, ou seja, eles queriam que a monarquia continuasse sendo centralizada e que nem todo mundo tivesse acesso ao voto. Outro partido eram os liberais exaltados ou farroupilhos. Era composto basicamente das classes médias e urbanas. O principal representante era o Cipriano Barata. O que eles queriam? A descentralização, eles queriam uma autonomia, eles eram mais radicais. Uma autonomia completa de Portugal e não mais queriam uma monarquia, mas sim uma república de fato. E aí a gente vai ver um pouco dessas revoltas desse período regencial. O agravamento da situação econômica, o anseio das camadas populares e médias por uma maior participação política,
vai gerar revolta em vários pontos do país, sendo esmagada pelo rigor das forças governistas, ou seja, a Guarda Nacional também, ela reprimiu duramente cada um desses poderes. Vocês observar, ó, cabanagem durou 5 anos, balaiada 3 anos, sabinada 1 ano e a farroupilha foi a que mais durou 1 década, 10 anos de revolta. E a gente vai ver outra coisa, que o que mais gerou esse agravamento dessa situação não foi só a questão política, mas principalmente, e nem só as insatisfações populares, mas principalmente essa população, esses estados não terem voz, não terem vez, não terem autonomia dos seus interesses. Bom, a primeira que a gente vai estudar é a cabanagem. Ela ocorreu principalmente no Pará. E a situação na população mais pobre localizada nessa região era péssima. Era composta de mestiços e índios que viviam em miséria total. Sem trabalho e sem condições adequadas de vida, os cabanos sofriam em suas pobres cabanas às margens dos rios. Essa situação provocou o sentimento de abandono com relação ao governo central e ao mesmo tempo muita revolta. Pessoal, a gente vai ver que essa situação que ocorreu no Pará foi principalmente das camadas mais baixas da população revoltadas devido às suas péssimas condições de vida e não tinha um governo que atendesse, que tivesse alguma obra social para essa população. O que acontece? A Guarda Nacional reprimiu duramente e eles matavam, muitas vezes esquartejavam os líderes dessa revolução. Muitos eram presos, eram deportados, principalmente para que servisse de exemplo para que nenhum outro movimento quisesse surgir. Outra revolta, Sabinada. Ela foi uma revolta basicamente feita por militares, integrantes de classe média e rica da Bahia, e essa revolta ocorreu basicamente 1 ano, como eu falei inicialmente. Os revoltosos, eles eram contratados às imposições políticas e administrativas impostas pelo governo. Estavam profundamente satisfeitos com a nomeação das autoridades para o governo da Bahia. Queriam mais autonomia política e defendiam a instituição do feudalismo republicano, federalismo republicano, sistema que daria autonomia política e administrativa às províncias. Bom, o que acontece? A gente fala da Sabinada, ela foi uma revolta bem curta e principalmente eles estavam insatisfeitos com o governante que estava na Bahia atualmente, gerando assim insatisfação na população. O que aconteceu? Foi duramente reprimida com a prisão e a morte dos líderes dessa revolta. Ainda na Bahia vai eclodir outra revolução, que é a dos malês. Ela foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador e o principal personagem era negros islâmicos. Detalhe, essa revolta ela foi muito inspirada do que estava acontecendo em outros locais na América do Sul. Ou seja, negros tomando o poder, escravos tomando o poder, e tudo isso gerou ainda mais temor na situação que estava ocorrendo aqui no Brasil. Por exemplo, apesar de livres, esses negros, eles sofriam muita discriminação por serem negros e principalmente seguidores do islamismo. Os revoltosos eram cerca de 1.500. Estavam muito satisfeitos com a escravidão africana e a imposição do catolicismo e com o preconceito contra os negros. Portanto, tinha como objetivo principal a libertação dos escravos. Queriam também acabar com o catolicismo e o confisco de bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica. Pessoal, essa revolta em si, ela vai defender muito interesses pessoais, principalmente desses negros terem voz, desses negros serem ouvidos, desses negros terem vez, e também vai falar a respeito da religião, já que nesse período a religião oficial brasileira é a católica, não permitindo que esses negros, além de já sofrerem preconceito, eles não puderem ter a sua religião de fato. Bom, sobre a balaiada, ela ocorreu aqui no Maranhão, e grande parte da população pobre do estado era contra o domínio econômico de um grupo de fazendeiros da região. Esses fazendeiros, eles comandavam a região e usavam a força e a violência para atingir os seus objetivos. Então, de fato, a gente vai ver
que essa revolta ela foi contra principalmente esse sistema latifundiário. O governo maranhense organizou suas forças militares e passou a combater fortemente os balaios, com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região. Os balaios conseguiram obter alguma vitória no início do conflito, ou seja, além de ser uma revolta republicana, uma revolta política, também era insatisfação popular, principalmente da população mais carente que possuía algum pedaço de terra. Sobre a Guerra dos Farrapos. Bom, é também conhecida como Revolução Farroupilha, que falei para vocês que durou em torno de 10 anos. Foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano. Detalhe, todas as outras revoltas elas queriam mais autonomias. Já a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, ela queria uma independência brasileira e um Brasil republicano. Detalhe, cogitou-se até a possibilidade do Rio Grande do Sul tornar-se uma nação independente ao Brasil. E aí a gente vai ver que esse período eles contaram com a ajuda de um revoltoso italiano chamado Giuseppe Garibaldi. Teve também a questão dos julianos, o movimento desses julianos, que era principalmente de trazer de fato essa autonomia, essa república e tornar a região do Rio Grande do Sul independente, como se fosse uma província, um país independente, não mais sendo anexo ao Brasil, coisa que falhou e esses revoltosos foram duramente reprimidos. Bom, esse período de regencial, ele de fato vai encerrar-se com o golpe de maioridade. O Brasil estava um caos, diversas revoluções haviam se instaurado e houve também a grande satisfação popular a essa regência una. Então, de acordo com a Constituição, Dom Pedro II só atingiria sua maioridade ao completar 18 anos. Foi fundado o Clube da Maioridade, que acionou a campanha de maturidade, que foi um movimento, um golpe, que defendia a ideia que eles podiam adiantar essa maioridade. Ou seja, com 15 anos ele poderia passar a assumir o governo brasileiro. O Partido Liberal apresentou um projeto para antecipar essa maioridade, declarando Dom Pedro II como maior de idade, mas as forças conservadoras se colocaram em oposição aos liberais, que por sua vez foram às ruas manifestar e receber apoio do povo. Com toda essa repressão popular, em meados de 40, Dom Pedro II foi considerado maior de idade, mesmo ainda tendo 15 anos incompletos, dando início ao segundo reinado. Ou seja, esse golpe de maioridade ele foi uma manobra política para que de fato o Brasil ele não viesse a descentralizar completamente e não mais agora ser uma ex-colônia de Portugal, perder completamente o domínio português sobre essa colônia agora já independente. Assim sendo, houve o golpe de maioridade antecipando com o objetivo de agora o Brasil ter rédeas, que seria com Dom Pedro II. Bom, nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida eu coloco à disposição de vocês. E não esqueçam de fazer a atividade da plataforma SAIS, ok?